Salve programadores de plantão e interessados na área de programação. Estou voltando aí com mais um vídeo dando sequência àquele do formulário, né? Ali a parte 1. Vamos dar sequência então ao vídeo. Eu vou procurar aqui, vocês notam que a minha pasta Forms, que nós criamos no vídeo passado, está aqui. O meu controle de usuário está aqui, né? Eu vou dar um clique duplo já aqui em cima. Ele abre aqui para mim a parte da codificação do front-end, né? O HTML, CSS, XML, enfim. E eu vou voltar aqui para o design para a gente trabalhar então mais com a parte visual. Pois bem, dando sequência ao nosso formulário, nós vamos agora adicionar os botões de cadastrar e cancelar, que basicamente vai servir para o cancelar só para fechar o controle de usuário. Como fazer isso de forma visual, arrastando os componentes? Daria para fazer também codificando, porém um pouco mais trabalhoso. É só clicar o botão direito em qualquer área do meu formulário, posicionar o mouse aqui em editar modelo, e aqui a gente vem para Footer Template. Quando a gente faz isso, ele abre aqui uma área que seria correspondente ao nosso rodapé. Então tudo que a gente arrastar para cá vai ficar no nosso rodapé. O que eu vou trazer a princípio, pessoal? Saindo aqui dessa guia Data e Análise, que não é a que a gente vai utilizar agora, volto aqui para navegação e layout. Eu vou colocar aqui dentro um form layout. Por que colocar um form layout? Fica melhor para controlar depois, inserir os componentes, botão, né? Se eu quisesse inserir até um campo de texto, alguma coisa assim dentro do rodapé, viu? Vou adicionar aqui um form layout. Depois, para controlar também o posicionamento com CSS, vai ficar bem mais tranquilo. Aqui eu posso, né? Ou nem precisa mexer no tema, mas eu vou colocar o mesmo tema que está sendo utilizado aí na janela como padrão. Bem, e agora que eu já coloquei o form layout, eu vou inserir o botão, começar a inserir os botões aqui no meu rodapé. Uma forma simples de fazer isso é clicando aqui no meu form layout, venho aqui em designer, ele vai abrir aquela velha janelinha que a gente já conhece, certo? E aí aqui eu tenho, olha só, tenho o meu form layout aqui. Eu vou vir para cá e aqui eu venho para essa opção. Aqui eu vou procurar o ASP-X Button. Pronto, achei o primeiro. Aliás, inseri o primeiro. Eu vou alterar alguns detalhes aqui. Você vê que ele cria um caption aqui para o botão, que no nosso caso não vai ser interessante. Então aqui no Show Caption, que está default, e o default dele é verdadeiro, eu vou colocar falso, para ele não exibir, né? Reparem que após fazer isso e clicar aqui, ele já esconde lá viu? Aqui no Caption já está para não exibir, então não vou precisar mexer em nada. Deixa ele quieto aí como está. A largura do botão eu já posso definir aqui. Eu vou definir a largura para 140 pixels, por exemplo. Venho aqui novamente, clico no layout, vou inserir novamente mais um botão. Depois eu vou dar nome aos botões aqui. Um vai ser o de cadastrar, outro vai ser o de cancelar. Certo? Tá aqui, ele criou novamente um caption. Vou lá no Show Caption, coloco para falso. Pronto, e aí você vê que ele já atualizou ali, já escondeu, né? E esse aqui eu também vou colocar para 140 pixels. 140 pixels. Bom, basicamente a inserção e alguns detalhes básicos aqui já foram, né? Clico OK, aí vocês notam que o meu botão já apareceu ali, mas ele está ainda um pouco, né? O que acontece? Essa bordinha que vocês estão vendo aqui, circulando até aqui, corresponde ao tamanho, né, da área do botão que eu defini lá, que foi 140 pixels. Mas o botão, que é esse pedacinho aqui propriamente dito, ele não está ocupando toda a área. Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui selecionei só ele, eu venho aqui nas propriedades
e vou definir 100%. Então ele vai ocupar toda a área do botão que foi definida lá, 140 pixels. E aqui também no de cancelar, 100%. Beleza? E aqui também vocês notam que eles não têm ainda legenda alguma, né? Então o que é que eu vou fazer? Selecionei, vou clicar aqui do lado e aqui, ó, onde tem text, eu vou colocar cadastrar. Vou definir o mesmo tema padrão que está sendo usado aqui no meu projeto. Esse auto postback, pessoal, a gente desmarca no caso de trabalhar com retorno de chamada, que é bem mais interessante nesse caso, porque a gente faz todas as operações sem ter que ficar recarregando página, sem ter que ficar, né? Então desmarca o auto postback. Se você deixar marcado, quando você clicar, ele vai acabar tentando executar coisas lá no servidor e fazendo um recarregamento da página, certo? O que não vai ser muito interessante para a nossa ideia aqui. E aqui também eu vou clicar, tiro o auto postback também e vou definir aqui como cancelar. E também o tema moderno. Beleza. E se eu quiser colocar um ícone aqui, né, do lado esquerdo, do lado direito e aqui também, muito fácil, pessoal. Você seleciona o botão, aí você vem aqui nas propriedades do botão, procura aqui a opção Image, tá vendo, ó? O Image Position tá left, então já deixa aqui, a não ser que você prefira colocar do lado direito, mas por padrão, geralmente as imagenzinhas, os ícones, eles vêm aqui do lado esquerdo, né? Então deixa left aqui, eu vou expandir essa opção de imagem aqui. E aí, ó, texto alternativo, não vou precisar, a não ser que eu quisesse colocar para quando o usuário posicionar o mouse aqui, demorar aqui uma fraçãozinha, ele exibir um texto alternativo dizendo, clique aqui para cadastrar, ou clique aqui para cancelar. Eu penso ser desnecessário, né? E aqui no Icon ID, eu vou clicar aqui do ladinho, vou selecionar agora na minha coleção de ícones default da DevExpress, ou como eu já mostrei em vídeos anteriores, eu posso enviar meus próprios ícones, colocar numa pasta aqui, inclusive já tem uma aqui com alguns poucos ícones, viu? Em PNG, por exemplo, e inserir esses ícones em PNG. Mas no caso aqui eu não vou fazer isso, não. Eu vou pegar alguns que já tem aqui. Então eu vou deixar aqui, ó, pegar um ícone no tamanho 16 por 16, tá aqui para o botão de cadastrar. E aí quando ele já inseriu lá, tá vendo? E aqui no outro, selecionei, vou procurar, já tá aqui, ó, já tinha ficado com a image aberta. Então aqui já veio direto no Icon ID. E nesse eu vou no cancelar, eu vou adicionar esse outro botão do X aqui. Olha só. E aí a gente já personalizou bastante aqui a parte visual do botão, né? Agora eu quero voltar lá para a minha janela do formulário normal. Um método simples é, clica o botão direito aqui, por exemplo, ó, e aí você clica, ó, em terminar a edição do modelo. Quando você faz isso, ele já volta, e aí você nota que nós já temos aqui os nossos botões de cadastro, inserção, né? Uma observação, vocês observam que o posicionamento dele aqui tá bem aleatório, né? Ele está posicionado à esquerda, né? Não tem qualquer, né? Mas assim, eu gosto de posicionar sempre aqui à direita os botões de ação, né? Cadastrar, cancelar e tal, viu? Se alguém preferir posicionar no centro da barra aqui de rodapé, também fica a critério, mas eu gosto de posicionar aqui à direita, né? E aí uma forma simples de fazer isso, pessoal, é por meio de CSS, viu? É por meio de CSS. Existe possibilidade de fazer isso tanto digitando lá os códigos CSS, como também inserindo aqui nas propriedades, né, algumas funções do CSS. Lógico que da forma que está aqui, eu não vou conseguir diretamente, então eu vou ter que de novo clicar o botão direito aqui ou aqui. Aí vem aqui, ó, em editar modelo, aí footer template, né? E aí, vejam só, alguns parâmetros do CSS eu posso inserir direto no Form Layout, viu? Então eu cliquei aqui no Form Layout e aí aqui
eu vou procurar a parte de estilo CSS, né? Tem as opções aqui para colocar, inserir algumas funções do CSS. Ó, é aqui, ó, se eu quisesse inserir, né? Então aqui está estilos, aí aqui eu tenho, ó, layout group, né? Aqui eu tenho a opção de inserir algumas, ó, borda de botão, tá vendo? Configurar algumas cores de botões aí. É aqui, ó, layout item, né? Tem outras, ó, aqui, ó, o CSS class. Aqui basicamente eu digitaria uma classe de um código CSS que eu já inseri lá no meu, né, na minha área de código aqui, do front-end mesmo, né? Mas aqui na área de código aqui do HTML, certo? Então aqui eu digitei o CSS lá e aqui eu vou instanciar só as classes que eu quero para aplicar a algumas regiões ou alguns setores aqui ou alguns objetos da minha interface, tá bem? Então eu vou agora dar uma acelerada no vídeo durante o códigozinho do CSS, exatamente para a gente não tornar o vídeo longo demais. Ok, pessoal, tá aqui o código CSS que a gente vai utilizar aqui para dar uma melhorada aqui no posicionamento dos botões, né? Eu preferi, em vez de digitar tudo, copiar. Eu já tenho ele pronto, né? Então fui fazendo, copiando, colando aqui para agilizar um pouco o processo, certo? Aí você nota que nós temos aqui, ó, a classe button containers, né? A classe groups caption, a classe clamp pads, né? Que tá colocando os espaçamentos aqui superior e inferior todos em zero, né? E aí a parte de fontes, né? Tratamento de fontes. Detalhes. Essas classes, elas basicamente já fazem parte aí da biblioteca aí do DevExpress, do framework, viu? Então, já é bem tranquilo quando você joga lá instancia lá nas propriedades dos objetos, ele já reconhece prontamente e já aplica essas classes, né? Sem qualquer dificuldade, tá bem? E num primeiro momento, a gente vai aplicar, eu vou voltar aqui na edição do modelo, footer template. Então vou clicar aqui fora para ele selecionar o form layout e num primeiro momento a gente vai aplicar uma classe no form layout. Então com o meu form layout selecionado, eu venho procurar aqui nas propriedades a opção estilos, tá aqui, ó. Eu vou expandir essa opção e vou procurar aqui, ó, no layout item, certo? No layout item, procurar aqui a opção de classe CSS. Qual é a classe que eu vou colocar aqui? Olhando aqui no código, vai ser essa, ó, clamp pads, né? Então eu posso até fazer o seguinte, eu posso copiar, não vamos precisar do pontinho, volta aqui, opa, clica aqui, vou lá nas propriedades de estilos, layout item, CSS class, colei, pronto, esse é um ponto, né? Depois tem mais. E agora eu vou mostrar também, pessoal, como inserir, se eu quiser inserir direto via código.
Então, se eu quiser inserir via código também, eu posso, a princípio, vir aqui procurar o meu ASPX Form Layout, onde tem os botões, né? Mas se ficar difícil de encontrar, o código já estiver longo, ficar difícil de encontrar, eu volto aqui, venho, ó, botão direito, venho aqui no editar modelo Footer Template, e eu dou um clique aqui para selecionar o meu Form Layout aqui do rodapé e venho na origem, pronto. E aí ele já mostra para mim selecionado, né? O bloco aí que está dentro do Footer Template. E aí, aqui no Form Layout, no ASPX Form Layout, eu vou inserir aquela mesma classe que eu coloquei lá, certo? Então o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, dar um espaço, CSS Class, quando eu digito ele já traz aqui a sugestão, né? Quando eu coloco igual, pessoal, ele já traz para mim todas as classes que estão lá no meu grupo CSS, no meu bloco do CSS. Qual é a classe que eu vou usar? Essa aqui, Class Paddings, pronto. Clam Paddings, pronto. E tem outro detalhe que eu queria lembrar vocês, pessoal, que aqui no meu formulário, os meus campos de texto, eles não estão, olha só, eles não incorporam aqui o tema definido, né, no formulário de forma automática, né? Nesse caso eu vou precisar selecionar aqui o tema. Nota que quando eu selecionar o tema, ele muda um pouco o aspecto do campo. Você vê que o campo ele ficou um pouco, a altura dele ficou um pouco diferente, viu? Então tem temas aqui que de fato o campo ele é mais compactozinho, né, a altura dele, e tem outros que ele é um pouco mais alto, né, mais destacado, certo? E aí agora eu já aproveito para mostrar alguns detalhes desses campos de senha, pessoal. Configurar aqui esses campos como do tipo senha, que é exatamente para eles não exibirem o que está sendo digitado, e sim os asteriscos ou as bolinhas que ficam ocultando o que se está digitando, né? Então eu vou selecionar aqui esse primeiro campo e venho aqui nas propriedades. E aí eu procuro essa opção Password. O que está aqui? Está para falso, eu vou definir para verdadeiro. Vou clicar nesse outro e aí a minha propriedade dele já está aqui previamente visualizada. E aí eu vou selecionar verdadeiro, pronto. Aqui eu já defini o básico, né, de algumas propriedades aqui do meu formulário. Outra, se eu quiser colocar uma dica para quando o usuário estiver preenchendo, na hora que ele setar nesse campo aqui, ele mostrar uma caixinha de texto aqui, uma espécie de dica, né, de alguma informação, né? Na hora que eu selecionei aqui, eu vou procurar aqui nas propriedades, eu tenho essa opção aqui no text, que eu posso digitar aqui a informação, até serve como dica também, né? Tipo, entre aqui com seu nome completo, alguma coisa assim. Na hora que ele setar o campo, essa informação desaparece, por exemplo. Certo? Então, essa informação fica aparecendo ali, ela já fica até um pouco cinza, né, apagadinha. Na hora que ele vai preencher, que ele clica, a informação vai desaparecer para que ele possa preencher prontamente. Outro detalhe é com relação ao limite de caracteres. Eu já posso definir aqui nessas propriedades, tudo isso naturalmente eu posso definir também aqui na codificação do front-end, voltando aqui para a guia de origem, né? Aqui eu posso definir algumas máscaras, né? Por exemplo, no caso de telefone, né? No caso de CPF, CNPJ, né? Eu já posso definir algumas máscaras aqui, muito útil também, viu? E aqui, pessoal, nesse Help Text Settings, eu tenho uma série de informações que eu posso definir para uma caixa de texto que ele pode exibir aqui, certo? Na hora que o usuário setar dentro do campo. E aí, já que estamos falando aqui das propriedades do formulário, né? Alterar algumas propriedades e tudo, eu já abro um parêntese para a gente ver a parte da validação. O básico da validação é, esse campo tem que ser preenchido e ele não passa sem preencher, né? E aí existe uns detalhes a mais, por exemplo, eu posso, o campo de e-mail, eu posso validar, né, não só o preenchimento, mas também garantir que a informação seja digitada entre aspas de forma correta, basicamente o e-mail, né?
tem uma validação específica, precisa ter o caractere arroba, precisa ter alguns pontos, né, no e-mail. Então, nesse caso aqui, eu vou validar esse primeiro campo, nome completo, de forma muito simples. Eu venho aqui nas propriedades e procuro aqui, ó, Validation Settings. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou expandir essa opção. E aí, nesse item Display, que está Static, eu vou colocar Dynamic, viu? Basicamente, isso garante que ele só vai mostrar na hora que de fato o usuário clicar e precisar exibir isso aqui, certo? O que mais que eu vou definir aqui, pessoal? Aqui em Error Display Mode, eu vou tá imagem com texto, eu vou alterar, vou colocar imagem com type. O que é isso? Quando o usuário clicar, se tiver precisando ser preenchido, tiver em branco, ele vai mostrar uma bolinha aqui do lado, um pouco mais discreta, vermelha, um pouco mais discreta. E aí, se o usuário posicionar o mouse em cima de uma bolinha com X, se o usuário posicionar o mouse na bolinha, ele mostra a dicasinha. Preencha, por favor, seu nome completo, enfim, a gente coloca como achar melhor, né? Então, definir aqui também. Então, pessoal, definido aqui o Error Display Mode, que é a imagem com type, então agora eu vou descer para cá, ó, para essa opção Required Field. O que acontece aqui? É requerido, tá para falso, eu vou colocar para verdadeiro. Isso vai fazer ele já incluir um asterisco aqui na legenda do campo. Quando a gente rodar a janela, a gente vai ver esse asterisco, certo? E aqui também, ó, onde tem o Required Field, tá um asterisco, que é o que vai aparecer ali, certo? E aqui onde tem Error Text, eu coloco o texto que vai aparecer quando ele colocar o mouse na bolinha vermelha aqui, para ver o que é, né? Por favor, entre com seu nome completo, por exemplo, certo? E por último, eu vou dizer o seguinte, Set Focus on Error, que quando tiver um erro no campo, ele vai setar o cursor naquele campo, vai mostrar a bolinha e vai setar o cursor naquele campo. Então eu vou colocar aqui para verdadeiro, certo? Beleza. Agora, pessoal, tem um detalhe, isso aqui foi a validação simples e individual daquele campo ali, mas só que, como eu estou utilizando um painel de retorno de chamada, que é o Callback Panel, o meu formulário todo está dentro de um Callback Panel. Para que essa validação funcione, o ideal vai ser utilizar um Validation Group. O que é? É uma função que tem no DevExpress que a gente define as configurações de cada campo, mas na hora de fazer essa validação funcionar, eu defino uma funçãozinha aqui no botão de cadastrar, por exemplo, onde ao clicar ele checa primeiro o Validation Group, ou seja, ele vai checar todos os campos de uma vez só, né? Então ele vai exibir bolinha vermelha aqui em todos que tiverem pendentes de regularização, que tem que ser preenchido, ou que o e-mail é inválido, ou que a senha está diferente, ou que não está bem. E aí para isso, aqui onde tem esse Validation Group, eu posso colocar, eu vou criar o nome do meu grupo de validação aqui, eu vou chamar de VLD, ou validação mesmo, validação GRP, pronto, é o nome do meu grupo, certo? Então quando eu for definir a função aqui, no clique do botão, para que ele valide esse formulário inteiro, então a função vai verificar isso aqui, se a validação GRP é verdadeira ou falsa, né? E aí, certo? Constatado que está tudo validado, então ele segue e executa o retorno de chamada, que é o que vai mandar a informação para o servidor e efetivamente fazer o cadastro, certo? E aí, pessoal, essa validação, a inserção do botão aqui na barra de rodapé, dos botões na barra de rodapé, essas coisas todas, é bem tranquilo, porque vocês basicamente vão utilizar, né, isso aí para todos os outros formulários que vocês vão desenvolver. Suponho que com exceção de formulários que tenham apenas um data grid para questão de consulta ou para edição de dados, viu? Edição ou exclusão de dados, certo? Essa parte não termina ainda, né? Eu vou parar o vídeo por aqui porque senão vai ficar longo demais, novamente, certo?
E aí o próximo vídeo vai ser a sequência desse formulário. Imagine que no próximo vídeo já vai dar pra gente finalizar toda essa parte visual dele. E aí já ir para a codificação e já mostrar como inserir no banco de dados, viu? Essa informação direitinho. Algumas funções, por exemplo, eu posso fazer a verificação já direto no back-end, né? Utilizando lá a linguagem C#. E a maioria, nesse caso da validação, né, e uma série de coisas, a gente faz mesmo já aqui no front-end, utilizando JavaScript, tá bom? Então vou parar por aqui e no próximo a gente continue, e aí acredito que já vai ser o suficiente para finalizar essa operação básica, que é cadastrar um novo usuário no nosso banco de dados, que a proposta do banco de dados a gente nem criou ainda, né? Vai ser criar um banco de dados bem simples. O banco que eu vou utilizar vai ser o MySQL, né? Que basicamente quase todos os servidores de hospedagem que tem na web aí oferece, né? O MySQL existe. Ele também, aqui a gente pode conectar basicamente com qualquer banco, né? Eu já fiz exemplos, teste conectando com Firebird, já com MySQL, com MariaDB, com SQL Server. SQL Server nem se fala, né? Você que já é inscrito, muito obrigado, deixa seu like, compartilha, tá bom? Se gostou, claro. Quem não é inscrito, tá de passagem, dá uma força aí pra gente, se inscreve, tá bem? Vai acompanhando que eu tô postando, vou postar agora com mais frequência, viu? E aí pra quem tá passando, tá de passagem, dá uma força pra gente aí, se inscreve, viu? Se inscreve, deixa o like, né? Compartilha e volta, que ativa o sininho e volta que outros vídeos virão, né?